9 agora. Bruna já iniciou a gravação. Obrigado, Bruna. Nada, professor. Vocês estão todos de acordo. Eu passo a palavra para a Ana coordenar a nossa conversa com o Zé, e aí a gente, né, em seguida, tem a apresentação do Zé e abrimos aqui a nossa rodada de discussões. Então, obrigado a todo mundo, né, pela presença, né? A gente tem um time grande de parceiros da rede que estão em diferentes condições, muitos estão viajando, outros estão em outras atividades, terão todos a oportunidade de ouvir, né, essa conversa tão importante que tem nos mobilizado tanto. Ela sempre foi um desafio para a gente, né, desde o início do Sistema Único de Saúde, com o fortalecimento, né, da estratégia Saúde da Família, e nesse contexto político que estamos aí, ainda mais por todo o conjunto, né, de questões que estão sendo colocadas, tanto, né, as múltiplas iniciativas de privatização do Sistema Único de Saúde, particularmente da atenção primária à saúde. Temos aí a ADAPS, temos aí o Médicos pelo Brasil, temos um monte de desafios, né? E temos conversado com os municípios, e todos têm, né, nos colocado situações muito desafiadoras. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, municípios que tinham 7 médicos pelo programa Mais Médicos, apenas conseguiram renovar 3 pelo Médicos pelo Brasil. Então, estão com um déficit de mais da metade do contingente e não sabem o que fazer, porque não tem profissionais, né, que tenham interesse de assumir essas posições pela prefeitura. Enfim, é uma situação bastante, né, crítica para que a gente possa estar enfrentando. A Laine também está conosco. Então, Ana, obrigado, querida, e a palavra é sua. Pois é, bom dia, né, a todos os nossos colegas do Comitê Gestor. Inicialmente, eu quero agradecer bastante a José Santana por estar conosco hoje. Sabemos de todo o seu tempo precioso à frente da Fundação. José, ele está na direção, não é? A direção é adjunta da diretoria adjunta da Fundação, se não me engano, está lá desde o seu início, né? E para nós é muito importante, né, conhecer melhor a estrutura de governança, o relacionamento que a Fundação tem com o Estado, com o Estado ou outros estados e os municípios, e tudo que vocês têm vivido, né, nos últimos tempos, ainda mais diante de um contexto tão desfavorável do ponto de vista do financiamento da PS no Brasil, como bem Facchini colocou, da criação de uma agência que a gente não sabe muito bem, né? Aliás, eu acho até que a gente sabe um pouco, mas dos desafios que estão postos e que precisam ser debatidos. Então, a palavra é sua. Nós pensamos, não é? Vocês me confirmem, eu já conversei com Bruna, você vai ter cerca de 1 hora. Após a sua exposição, faremos debate com os nossos colegas do comitê. E, mais uma vez, José, muito obrigada por estar conosco. A palavra é sua. Ótimo. Eu que agradeço, professora Ana. Professor Facchini, bom dia a todas e todos. O primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Assim, falar da experiência da FESP para mim mistura muito com a minha vida profissional, né? Eu saí já a professora falou desde o início mesmo, eu entrei na fundação, eu era residente de medicina preventiva estava começando a residência de medicina preventiva na faculdade de medicina, fui fazer meu estágio na diretoria da atenção básica, justamente na época que estava se discutindo a FESP. E aí ele me chamou para integrar a primeira equipe de gestão da fundação, eu larguei a residência e segui. Estou aqui até hoje. Eu saí, teve uma breve passagem lá pelo Ministério da Saúde, no Mais Médicos, foi 1 ano só, foi em 2015, saí em 2016. Mas fui cedido pela FES, né? Então já são que, para além de tudo, assim, tudo bem que a carreira agora está diminuindo, a gente falar um pouco sobre isso, mas então eu sou de fato profissional que fui formado aqui pela FES, né? Fora a academia, né? Ou seja, a formação na academia, a formação profissional aqui pela fundação. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Eu acho que não vou demorar 1 hora, mas mais ou menos 30 minutos, e aí a gente vai para o debate, que eu acho que fica mais fluido. Mas se quiser interromper também durante a apresentação, fique
Fiquem à vontade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu só ter certeza. Pronto, ela mesma. Vocês estão vendo? Sim. Ó, eu vou trazer bem para o começo aqui da fundação para contextualizar bem a criação dela, e vocês vão ver que, infelizmente, vocês sabem, vocês estudam isso, a situação de lá para cá, elas, ao invés de melhorar, que era o que a gente queria, né, ela vem piorando e degradando de uma forma geral, como o Estado, a sociedade, as políticas públicas, né, mas eu acho que é sempre bom a gente fazer esse histórico, né. Então, a FES começou aqui na gestão estadual da atenção básica. Em 2007, o primeiro governo Wagner começou-se a discutir o desenvolvimento de modelos de gestão, né, para o SUS, e aí se pensou em fundação estatal, foi uma das coisas que se pensou para outras áreas também, mas para a atenção básica, acabou se pensando nesse modelo de fundação. E alguns problemas crônicos se foram identificados que, infelizmente, continuam, né? Vínculos precários, vulnerabilidade a pressões políticas, profissionais, né? Nenhuma mobilidade entre municípios, instabilidade nas equipes de saúde da família, pouco incentivo à fixação dos profissionais, né? E aí a gente tinha particularmente um problema com o médico, né? Pela quantidade de empregos disponível, então a rotatividade do médico sempre muito grande. Precário apoio para atualização clínica, então basicamente não tem, os municípios não conseguem fazer oferta, né, para atualização clínica, educação permanente, tirando alguns poucos maiores, mais estruturados, e de um modo geral, falta de perspectiva, desestímulo, saúde da família como falta de opção, né, então o profissional ia lá, ia para fazer a residência, e passava um tempo, então aquele profissional que está já no processo de aposentadoria, né, que também utiliza a saúde da família como enfim, um emprego, mas sem muito investimento, né? E aí, a discussão que foi feita, e a gente já fala isso há um tempo, né, mas é bom sempre trazer as premissas, né, que foram colocadas aqui para a gente definir o modelo, é que fosse um modelo público e participativo, que criasse condições de estabilidade e segurança para trabalhador, gestor, usuário, que assegurasse os direitos trabalhistas, carreira, mobilidade entre os municípios da Bahia, desenvolvesse a estratégia de saúde da família, né, de modo interfederado, e que também tivesse um processo de redução das desigualdades regionais, né, que sabe, tem e continua tendo, os municípios menores, né, eles acabam tendo muita dificuldade de atrair profissional e tem que pagar salários mais caros para poder atrair o profissional, e sendo mais pobres, então é uma coisa extremamente desigual, né, não tem nenhuma equidade, e garantir também a educação permanente, qualificação da gestão da atenção básica. Essas foram as discussões, os pontos importantes que embasaram a escolha do modelo. Para além disso, teve uma discussão também sobre a personalidade jurídica, né, o direito público versus o direito privado, que é o caso da fundação estatal, né, a fundação pública, mas com o regime jurídico de direito privado, que impacta basicamente, e eu vou falar um pouco mais disso mais na frente, né, porque é fundamental para a discussão do modelo, mas no processo de contratação dos profissionais, de criação das vagas de emprego e contratação, nos processos de compra, né, e também na flexibilidade que a gente tem para adequar e ajustar a nossa estrutura a depender do cenário, do contexto, dos projetos que estão sendo demandados para a FES. Além disso, a amplitude da governança, né, tinha que ser um modelo que possibilitasse, favorecesse a participação da sociedade civil, dos atores do SUS, e que também, de certa forma, desse maior estabilidade política, né? Ou seja, que não mudasse tanto ao sabor das mudanças políticas nos municípios, né, e no próprio estado da Bahia. Obviamente que a mudança política ela é desejável, ela faz parte da democracia, mas um modelo que não tivesse que mudar suas políticas, seus princípios, né, a cada 4 anos, né, quando mudassem os gestores. E aí a gente... Deixa eu até ampliar aqui a tela para ficar melhor. Como é que foram as fases de implantação? Amplo debate no início do primeiro governo Wagner, foi constituída comissão paritária, foi para o Conselho Estadual de Saúde, grupo de trabalho com a CESAB, consultores, aprovação do modelo de fundação, né, na 7ª Conferência Estadual, como uma das possibilidades de modelo de gestão do SUS da Bahia, e aprovação da Lei Complementar Estadual 29 de 2007. Aqui é importante dizer que, em 2005, né, o Ministério do Planejamento, o governo federal, puxou esse debate em âmbito nacional, tentou aprovar o marco regulatório das fundações e não conseguiu, né? Então, isso é
uma fragilidade do modelo nacional até hoje. Hoje já temos uma associação nacional de fundações estatais de saúde, que tem mais de 20 membros no Brasil inteiro, mas são mais de 30 fundações estatais na área da saúde no Brasil hoje. Mas esse marco legal, que é uma das bandeiras da ANFES, né, da Associação Nacional, ele até hoje não saiu. Vai a Brasília, conversa com os deputados, com os senadores, mas teve uma vez que foi quase colocado em pauta novamente, né, depois que perdeu em 2005, mas a gente nunca conseguiu aprovar esse marco regulatório, né, do modelo. E aí, após essa ampla discussão, essa discussão toda, né, controle social, Estado, tivemos um amplo movimento de instituição. A fundação, apesar dela ter sido iniciativa pensada, né, no âmbito do governo estadual, ela foi instituída pelos municípios. 256 municípios do estado, até mais da metade, assinaram um protocolo de intenção. 110 deles conseguiram caminhar até a aprovação de leis autorizativas nas câmaras, né? E, no fim das contas, 69 foram os municípios instituidores, que cumpriram todas essas etapas e conseguiram aprovar as leis, e a gente instituir a fundação no nosso tempo político que a gente precisava, né? Além disso, em paralelo, né, foi feita pesquisa de tendência de mercado de trabalho na atenção básica na Bahia, para ver faixas remuneratórias, né, para o município, elaboração de estatuto, regimento, formalização da criação da fundação, modelagem organizacional da festa, tudo isso feito em paralelo, né? E, enfim, em seguida, né, elaborar modelos de contrato de gestão, desenvolvimento de sistema de indicador, política de educação permanente. A fundação já nasceu com plano de emprego, carreira e salário aprovado, né? E quando a gente foi para a primeira mesa de negociação permanente com os sindicatos, já levou esse plano pronto para discussão, ajustes e aprovação, né, da carreira da fundação. E, além disso, uma instituição que sempre pensou nas suas soluções de tecnologia da informação e da comunicação. Tudo isso foi acontecendo simultaneamente para que a gente conseguisse montar uma estrutura de gestão que desse conta dos desafios que estavam sendo propostos. Mas, e aí, um debate que a gente enfrentou muito no começo da fundação e que, assim, olhar para trás hoje e ver o que a gente estava discutindo, qual era a questão, né? Se a fundação era privatização, se era precarização. Então, a gente tinha que sempre falar isso aqui no começo, que a gente, enfim, eu acho que muitos de vocês acompanharam isso, a gente sempre tinha que falar isso aqui quando ia apresentar a fundação. A fundação estatal é uma fundação 100% pública. Ela só a diferença dela é que ela é descentralizada, ela é especializada, mas é exclusiva para prestação de serviços sociais sem fim lucrativo, só atua no SUS, não é privatização. A gente tinha que, e aí, que a gente trazia o que não é uma fundação estatal, né? Ela não é uma terceirização. A administração, ela é do Estado, a administração dela é indireta, ela faz parte da administração indireta dos 69 municípios que instituíram ela. Ela como as universidades, só não é autarquia porque o regime jurídico o regime é direito privado. A gente faz contratação por metas e resultados com o poder público. Não é privatização, a propriedade e a gestão dela são públicas. A finalidade e a direção também, ela não pode atuar no mercado, e os trabalhadores são empregados públicos, são seletistas, mas são empregados públicos. E não é precarização, né? O ingresso na fundação é por concurso público, o vínculo é seletista, tem a garantia de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A gente não tem a estabilidade como o servidor público, mas a gente tem segurança no emprego. O trabalhador da fundação, ele só pode ser desmobilizado, demitido, se tiver processo administrativo funcional, se tiver uma justificativa para tanto, né? Então, não é precarização. E aí, esse quadro aqui também é muito importante para quando a gente quer estudar um pouco do modelo de gestão, e na época a gente mostrava a fundação, comparava com a empresa estatal e com a organização social. Vou passar aqui mais rapidamente, mas então, a relação com a administração pública, tá? A fundação é uma administração pública indireta, é o Estado descentralizado, da mesma forma que uma empresa estatal, mas não no caso da OS, a OS é privada, a fundação é instituída pelo poder público, e a gestão é do poder público. A empresa estatal pode ter a participação minoritária ou majoritária, né, dos entes privados, e a organização social é contratada pelo poder público. A lógica e a finalidade. A fundação estatal é para prestação de serviço público, só para produzir valor de uso para a população, não tem finalidade de lucro. A empresa estatal atua no mercado, né, produz bens econômicos, e a organização social, ela presta serviço para o poder público, pago pelo Estado. Ela também não pode ter lucro, né, mas, enfim, a gente sabe como acontece na prática. A direção da fundação estatal é pública, a da empresa é pública, podendo ter participação de acionista, e a da organização social, ela é privada. Tem poucos exemplos, né, de organizações sociais que alguns criam conselhos que são mais participativos,
mas, de modo geral, a organização social ela é uma instituição com a gestão privada. A supervisão e direção, né, do órgão responsável, a fundação hoje, a curadoria dela é do Ministério Público aqui do Estado da Bahia, então ela faz a curadoria do conjunto total das atividades da fundação estatal, da mesma forma da empresa estatal, a organização social, esses órgãos só fazem a curadoria do contrato de gestão. O quadro de direção da fundação ela é nomeado pelo Estado, né? Depois eu vou falar um pouco mais especificamente do quadro da fundação, como é que da mesma forma que da empresa, o quadro da organização social ela é do setor privado, né? Podendo ter indicações públicas. A gestão e a tomada de decisão da fundação estatal, né? Pública estatal, com participação da sociedade civil, presta conta ao órgão público supervisor através de cima de metas e resultados, a da empresa estatal é pública estatal e a da organização social é setor privado. Então, a fundação estatal é 100% SUS, não pode segmentar clientela, né? Diferente da OS, muitas vezes há segmentação, não em um hospital único, se ela é contratada por um hospital público, ela não pode segmentar, né? Mas em algumas situações acaba acontecendo. Personalidade jurídica, a fundação de Código Civil de Direito Privado, da mesma forma que a estatal e da mesma forma que as OS. Nesse caso, elas são tem a mesma lógica. E o último slide aqui em relação às licitações e contrato, né? A gente tem, a Fundação Estatal tem que seguir a 8666, no caso aqui do Estado do Bahia também é 9433, aí depende de quem está contratando a gente, do ente público está contratando, e a gente também pode ter um regulamento próprio, né? Mas sempre balizado nas balizas e dos limites legais. A imunidade tributária, a gente tem, em casos específicos, um dos desafios, a gente vai ver mais na frente, é o entendimento dos órgãos de controle em relação à imunidade, à não aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal pela Fundação. Nosso entendimento é que ela não deveria, se a OS não incide LRF para os entes contratantes, isso até está sendo revisado agora, alguns órgãos de controle estão entendendo que, inclusive, a organização social conta para a LRF, mas se a OS não conta, a fundação também não deveria contar, né? Então, os entendimentos ainda são divergentes, a depender de quem está analisando. Os trabalhadores da fundação são empregados públicos, o regime de emprego é CLT no setor público, e o financiamento da gente é por contrato, tá? A fundação ela é uma instituição que ela não é orçamentada, ela não integra o orçamento dos municípios que a instituíram, ela sobrevive exclusivamente dos contratos que ela celebra com o poder público. Então, esse é um pouco do parâmetro, né, de diferença dos modelos. Então, a FES, em resumo, é interfederada, ela é instituída pelos 69 municípios, com o governo do estado fazendo parte do seu conselho curador, eu vou mostrar mais adiante. A ideia é que a gente crie uma relação reguladora, né, de gestão compartilhada entre os municípios e entre o estado, e a fundação consiga ser um braço do estado, tanto fazer a prestação de serviço, mas também como pactuar o desenvolvimento desse serviço em todo o estado da Bahia, com governança participativa, representativa das forças sociais do SUS. A diretoria da FES é profissionalizada com mandato, o diretor-geral é eleito, tem mandato de 3 anos, né, podendo ser renovado mais 2 vezes, e ela é menos afetada pelas mudanças eleitorais. A gente ainda, na Bahia, não viveu, felizmente, espero que não viva, nesse ano, uma mudança de governo, né, de partido no governo do Estado, né? Os municípios, obviamente, vão mudando, mas o governo do Estado, por enquanto, a gente continua, desde que foi instituída a FES, o PT continua aqui no governo, né? A gente não sabe ainda como é que vai se comportar se entra um governo de direita, enfim, liberal, e como é que eles vão ver o modelo e de que forma que o modelo consegue sobreviver, né, com um boicote eventual por parte de um governo estadual, né? Como é que é a governança da fundação? Então, a gente tem um conselho curador, que é o órgão deliberativo de direção superior, é o órgão máximo, tá, de deliberação da FES. Esse conselho curador na fundação, deixa eu ver se vai ter mais na frente aqui, ou se eu falo. Não, esse conselho curador aqui na fundação, ele é composto por 14 membros, tá? São 4 membros indicados pelo governo do estado, sendo 2 necessariamente da Secretaria Estadual de Saúde. São 4 municípios instituidores da fundação, indicados pelo Conselho Interfederativo, que é um conselho que agrega todos os municípios que instituem e que contratam a FES. São 2 trabalhadores de carreira da fundação, eleitos por seus pares, né, por eleição direta. São um representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 2 representantes do Conselho Estadual de Saúde, sendo obrigatoriamente o segmento de usuários ou profissionais de saúde, e
um representante das universidades públicas do Estado, eleitos pelo Fórum das Universidades Públicas aqui no Estado da Bahia. Além disso, a gente tem o Conselho Interfederativo, que é esse conselho que congrega todos os municípios instituidores e contratantes, e que a CESAB também faz parte. O Conselho Fiscal, que é composto por 3 secretários de municípios instituidores, 6 secretários de saúde, que ele tem a analisar as contas da fundação, e a diretoria executiva, que é essa que tem o diretor-geral, né, eleito para mandato de 3 anos e que indica seus diretores para aprovação do conselho. A diretoria executiva, o órgão executivo da fundação, é quem toca o dia a dia as atividades da FES. Desde o início, né, e a gente continua nessa lógica, se pensou na fundação em diversas estratégias para desenvolvimento do trabalhador e para qualificação do trabalho. Então, tanto com o objetivo de reduzir o isolamento, auxiliar na fixação de profissionais de saúde da família. Então, redes de troca, desde isso, elas vêm evoluindo, né? Mas ambiente virtual de aprendizagem, promove troca entre trabalhadores. Telesaúde, a gente tem um serviço de telesaúde hoje que consegue cobrir os 417 municípios do estado, trabalhando sempre com videoconferências, fazendo ofertas, né, para os diversos trabalhadores da fundação espalhados por todo o estado, mas não só da FES, do SUS, como todas as ofertas da FES são abertas. Um portal de inovação que a gente desenvolveu um protótipo, ainda está em desenvolvimento para lançar, né, mas que propicie o trabalhador discutir seu dia a dia de trabalho e propor inovação, seja no processo de trabalho, seja com tecnologias. A fundação acabou, e eu vou mais na frente falar sobre isso, ela acabou tomando a vertente importante para a construção de soluções inovadoras para o SUS. A perspectiva contínua de formação, a possibilidade de atuar como tutor e preceptor. Nossos trabalhadores, a gente sempre busca que eles possam também, além de atuar com o objeto do emprego, né, que ele está ligado, o programa que está ligado, que ele também possa ser tutor, preceptor dos outros serviços da fundação, de forma que a gente consiga promover a integração e compartilhamento das experiências, né? Além disso, desenvolvimento do trabalhador, uma formação inicial do trabalhador que entra na fundação, serviços formadores. A lógica é que os nossos serviços eles têm que ter um plano de desenvolvimento do trabalhador. Então, além de serem serviços que a gente está atendendo o usuário do SUS, os profissionais desse serviço têm que estar em constante formação. Então, nossos serviços eles precisam apresentar desde saída qual é o plano de formação de educação permanente que está posto, né, e que para certificar esses trabalhadores também. Curso de especialização de longa, de curta duração, oferta de conteúdo educacional, mapeamento das necessidades a partir das demandas, interação com os trabalhadores, progressão na carreira. E, além disso, uma gestão voltada para os resultados, educação permanente, estímulo à formulação e execução de projetos inovadores e implantação de novas tecnologias para a gestão do cuidado. Então, a gente tenta, com essa tríade, a gente o tempo todo está discutindo o processo de trabalho e melhorando a experiência, né, do nosso trabalhador e, consequentemente, do usuário da FES. Então, o objetivo de promover mais resolutividade na atenção à saúde. Então, quais foram os principais desafios enfrentados? E aqui eu vou com foco na atenção básica, né, inicialmente, porque a partir desses desafios, a Fundação acabou tendo que dar um giro e mudar bastante seu portfólio. Hoje, a FES ela é uma instituição que está para além da atenção primária. Ela tá em diversos níveis de atenção, acabou virando um braço do Estado para projetos estratégicos. Mas o que é que a gente teve muita dificuldade, e isso é atualíssimo ainda, para a manutenção do projeto, como ele foi pensado inicialmente com os municípios. Então, primeiro, e que já foi de saída identificado, quando a gente fez a precificação e apresentou para os municípios, é a dificuldade dos municípios arcarem com o custo da precarização do trabalho no SUS, né? Então, assim, a FES, quando ela coloca o trabalhador de carreira seletista, o custo dela, de partida, já é mais alto que o custo que os municípios têm com aqueles contratos que eles têm precarizados, que, enfim, que não... são contratos, muitos, principalmente nos municípios pequenos, contratos ilegais mesmo, né? E mesmo nos municípios maiores, com o regime de previdência do estatuto, ele acaba saindo um pouco mais barato que o seletista, né? Então, essa diferença do preço da precarização com os municípios sempre gerou o que a gente viu em seguida, né? Que foi baixa adesão, uma adesão menor do que a gente esperava dos municípios, e uma inadimplência de partida que foi se complexicando, se avolumando, chegando no final, quando a gente encerrou esse modelo da Fundação na atenção primária e abriu o seguinte que eu vou explicar, mas a inadimplência chegava a 80%, na geral, pegava todos os municípios contratantes, a inadimplência era de 80% na Fundação. Uma escassez de médicos, principalmente para os municípios menores do interior, dificuldade muito grande de atraí-los, mesmo com a carreira, mesmo com o contrato seletista,
que a Fundação sempre cobrou a carga horária integral da PS, então a gente tinha dificuldade de atrair, de manter esses médicos. E aquilo que eu já falei, uma definição dos órgãos de controle sobre como se contabilizava os gastos com a FES para o limite prudencial da LRF. Então, isso dava uma insegurança para o gestor municipal também, de se ia contar, se não ia para o teto. Então, esses problemas foram os principais que fizeram a Fundação ter que dar um giro e mudar seu portfólio, mudar a lógica de prestação de serviço. Então, isso aconteceu de 2011 para 2012, a Fundação passou a ser contratada majoritariamente pelo Estado da Bahia. Né? E hoje eu vou dar um panorama geral para vocês dos programas que a gente tem executado na FES. Primeiro, a gente, inclusive com uma estratégia de continuar na atenção primária à saúde, a gente conseguiu aprovar os programas de residência na Fundação. Tem um programa de saúde da família, multiprofissional de saúde da família e um de medicina de família e comunidade. Eles são separados porque, enfim, a gente precisa aprová-los separados, né, nas comissões de residência, mas na prática são programas integrados de residência. A gente estava em Salvador e Camaçari. Camaçari esse ano, por questões políticas, resolveu desfazer o contrato. Hoje a gente está só em Salvador, mas quando estava em Salvador e Camaçari, na verdade são mais de 200 residentes, né, entre R1 e R2, das diversas profissões que atuam na saúde da família. Então, é um programa todo com base nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né? Então, é bem interessante. Além disso, ainda na atenção básica, o Telesaúde Bahia, né, que aqui, em parceria com a Diretoria de Atenção Básica, que abrange os 417 municípios do estado, então oferece uma opinião formativa, cursos, né, enfim, promove conferências para temas estratégicos do Estado, né, que o Estado precise difundir para todos os profissionais. E na Covid, por exemplo, estava muito focada em capacitar a rede de profissionais de atenção básica do Estado nas práticas mais atualizadas, mas também trabalha diversas questões da atenção primária. E além disso, faz a consultoria, né, síncrona e assíncrona para os profissionais da ponta, né, tanto para todo o Estado, né, seja FES ou não FES. O apoio à melhoria do acesso à qualidade da atenção básica. Então, a gente tem uma equipe de apoiadores institucionais que atua na diretoria de atenção básica, né, que apoia os gestores municipais no desenvolvimento das políticas de saúde em todo o Estado. A gente também trabalha o parto normal humanizado em alguns hospitais de pequeno porte do Estado. Então, a gente promove esse parto com enfermeiras obstetras, né, da Fundação, que atuam nesses hospitais, e com o apoio aqui do nível central da FES, para que elas possam desenvolver a prática delas, integrando o pré-natal, né, desse hospital com a atenção primária à saúde. Então, essas enfermeiras fazem o elo da atenção primária com o hospital de pequeno porte e promove o parto humanizado. Mais recentemente, esse é o grande desafio que o governo do Estado colocou para a Fundação, e a gente assumiu no final de novembro, inaugurou em dezembro, né, o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, um hospital de 105 leitos, fica no município de Ilhéus, aqui na Bahia, um hospital super moderno, e que é o primeiro teste de gestão hospitalar por fundação estatal aqui no estado da Bahia. O Estado tentou, lá no começo de uma fundação, criar uma fundação estatal hospitalar, mas os interesses, né, postos à época acabaram deixando, o projeto foi engavetado, né, mas agora, com grande tensionamento, né, os escândalos com os modelos de OS, tensionamento dos órgãos de controle, o Estado finalmente conseguiu colocar aqui para a Fundação fazer a gestão de um hospital. Eu acho que é só o primeiro, eu acho que vão vir vários, né? A gente está sendo bem sucedido na gestão dessa maternidade. A regulação macro-regional de leitos hospitalares, então a FES atua junto com a CESAB, né, fazendo a regulação de leitos. Tinham centrais macro-regionais, mas agora está se voltando a estratégia para centralizar em uma central única do Estado novamente. O programa Primeiro Emprego, né, que é o programa para oportunizar o jovem egresso da rede estadual de formação técnica, né? A primeira oportunidade de emprego, a Fundação atua no primeiro emprego para a área da saúde. Então, para os postos de trabalho da CESAB, né, dos hospitais da rede própria e do setor administrativo da CESAB. Hoje a Fundação tem mais de 1.000 jovens, né, no seu programa de primeiro emprego.
A gente também, na época da Covid, a CESAB destacou a fundação para dar um apoio, né, no fortalecimento, na ampliação da equipe do LACEN Bahia e também do CIEVES. E a FESTEC, né, em 2018, a fundação fez um novo ciclo de planejamento estratégico, reposicionou sua missão, que passou a ser soluções inovadoras para o SUS, de uma diretoria de ciência, tecnologia e inovação, e tem desenvolvido projetos em parceria com o Estado, com municípios, com o Consórcio Nordeste, para que a gente consiga fazer com que o poder público também desenvolva as tecnologias de informação e comunicação de acordo com as necessidades dos usuários, enfim, dos gestores, né, das redes de atenção à saúde. E aí, dos projetos bem sucedidos até o momento, né, que eu acho importante destacar, a Fundação implantou, né, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a CESAB, o Monitora Covid, que é um aplicativo que dá suporte, né, da informação aos usuários que estejam com Covid ou com sintomas, né, e inclusive a FES montou a retaguarda clínica aqui do estado e fez esse atendimento a milhares de usuários em todo o estado e expandiu para o Consórcio Nordeste. Então, a FES foi responsável também por capacitar as retaguardas clínicas dos estados que montaram, né, a retaguarda clínica do Monitora Covid. Teve o Telecoronavírus 155 também, que a Fundação aí apoiou a CESAB, né, desenvolvimento desse canal aí por telefone, que o usuário podia ligar, por meio da FESTEC montou a plataforma, né, que dava suporte aos teleatendentes. Esses estudantes promotores da saúde acabou não saindo, mas ficou tudo pronto, montou-se a plataforma, seria um projeto que os estudantes da rede pública, né, que estavam afastados das atividades, pudessem ser promotores de saúde em suas casas, né, mas acabou, enfim, por questões políticas e de tempo político, acabou não saindo. E esse projeto que eu conversei no início, que é a Plataforma Eletrônica de Saúde, né, que é um projeto que é desenvolvido pela FES por meio de uma encomenda tecnológica que a gente fez, colocando como problema, né, da encomenda a questão em resumo, né, da integração das informações no SUS. Então, parceiros privados, né, mandaram diversas propostas e estratégias, a gente selecionou 2 parceiros que fizeram propostas em conjunto, que a estratégia basicamente colocada era desenvolver uma plataforma com interoperabilidade, né, que por meio de barramento conseguisse interoperar os diversos sistemas de prontuário eletrônico e sistemas de informação, e uma outra que pensa ecossistema de informação, né? Ou seja, pensa modelos de negócio e ecossistema de informação, de modo que a IPES é uma plataforma pública, né? Ou seja, da fundação em parceria com essas instituições, e que a gente tem diversas lógicas de contratualização, seja com o poder público, seja com a iniciativa privada. A gente pode, inclusive, integrar as informações do SUS com informações de prestadores privados. A gente sabe que o usuário ele acaba transitando pelo SUS, pelo sistema suplementar, pelo privado. A IPES ela tem a capacidade de conseguir integrar essas informações, e a lógica é que a gente monte o registro eletrônico de saúde do cidadão, que ele, inclusive, tem acesso por um aplicativo, né? Pelo aplicativo da IPES, ele pode acessar as suas consultas, o que foi os seus diagnósticos, os seus medicamentos, os seus exames, nos diversos pontos de atenção que ele tenha ido. Para isso, é preciso, obviamente, que esses pontos de atenção estejam conectados na IPES, e aí é que tem esse trabalho político, técnico e político, né, de articulação dos diversos atores, e a gente está começando pelo Consórcio Nordeste. Então o Piauí está contratualizado, o Pernambuco está contratualizando, a Bahia está em processo de contratualização, né? A gente também está em discussão com o Planserv, está em processo de contratualização para integrar os dados também com a IPES, e é um projeto que já foi feito piloto, está nascendo aí, enfim, que é o que hoje me empolga bastante na FES. Então, assim, é isso. Esse é um resumo, um panorama geral da Fundação. Se eu não tratei de algum tema específico que é de interesse aqui do grupo, estou à disposição para esclarecimentos, enfim, para a gente aprofundar o debate. Obrigado. Obrigada, José. Acho que você atendeu completamente as nossas expectativas, tá? Muito bom mesmo. E que bom que você autorizou, né, a sua exposição para que ela possa ser divulgada no nosso canal. Então, antes de passar a palavra para os colegas, eu queria trazer 2 questões que você pode comentar depois e
e que me deixaram assim curiosa e preocupada ao mesmo tempo que você chegou a citar. Existe, né, não só nesse momento, mas em qualquer momento, possíveis dificuldades de relacionamento político com a Secretaria Estadual da Bahia, né? E considerando a complexidade do contexto e o planejamento estratégico que a Fundação tem, que caminhos, não é, que alternativas, como vocês estão pensando em possíveis dificuldades políticas? Isso é o primeiro ponto. O terceiro ponto é que a Fundação, claro, uma relação é uma via de mão dupla com o Estado e com os municípios, em que medida, né, o gestor estadual e os gestores municipais, como é que eles fazem a gestão de pessoal que é contratado pela Fundação. Acho que é um ponto importante. O terceiro, que tem a ver com o primeiro, especialmente, pelo que eu sei, você me confirma se eu estiver errado, mas a maior parte dos apoiadores institucionais da Diretoria de Atenção Básica do Estado, que tem dado, né, todo o suporte técnico, científico aos municípios, como seria isso, né? Num caso de... Quais são os riscos? Não é que o próprio... eu estou falando agora pela CESAB, né? Os riscos de desconstrução dessa política de apoio institucional se houver alguma mudança significativa da condução institucional da CESAB, que pode ser pelo mesmo partido ou pelo outro partido, porque a gente sabe que essa desconstrução e descontinuidade, infelizmente, não ocorre apenas pela mudança do partido político do governador. E, por fim, né, para você aí anotar e você ir comentando, eu fiquei muito curiosa para saber quem são esses parceiros privados nesse projeto da IPS. Se você pudesse falar um pouco, porque acho que isso é uma questão para a gente discutir, e adicionalmente a isso, dado de que, pelo que eu entendi, né, dado que o Ministério da Saúde não responde e a Fundação está criando os meios de resposta a essas questões, futuramente, né, se houver uma relação institucional mais fluida com o Ministério da Saúde, vocês devem estar, eu imagino que estejam pensando em soluções tecnológicas que casem também com, não sei, com o e-digital, saúde digital e Conect SUS. Então, é isso, eu vou agora passar a palavra para os colegas e vou tentar seguir a ordem aqui, se eu entender dessa tecnologia do Zoom. Vamos ver agora quem gostaria de se manifestar para você poder fazer seus comentários, tá? Então, a palavra está... Facchini, por favor. Obrigado. Então, acho que a Ana fez alguns comentários muito importantes aí para a reflexão do Zé. Muito obrigado, viu, Zé? Excelente a sua apresentação, as reflexões, os desafios, né, que a gente está colocado aí nesse contexto. E eu tenho dois aspectos, né, para pedir para você comentar, não necessariamente vinculados diretamente à Fundação. Um é porque nós tivemos, né, um documento do Banco Mundial recomendando a privatização da atenção primária à saúde e que, né, desde o governo Temer e agora especialmente no atual governo, foi, digamos assim, incentivado, né, estimulado esse processo. No documento do Banco Mundial, eles destacam que uma estratégia seria criar uma miríade, uma multiplicidade de experiências de privatização na atenção primária em todo o território nacional. Já que não seria possível, né, de uma única vez, privatizar toda a atenção primária, fazer, né, ir comendo por dentro e estabelecendo múltiplas iniciativas de privatização para ver se com isso fragiliza a proposta do sistema público e da gestão pública, da operação pública do sistema de saúde, no nosso caso, particularmente, da atenção primária. Então, gostaria de ouvir um pouco a sua reflexão sobre essa situação no contexto da Bahia e, bom, de modo geral, toda a sua opinião sobre isso, né? Em termos da fundação estatal, eu penso que, claro, ela poderia ser uma estratégia adotada em escala ampla no país e talvez perdemos tempo em não ter implantado essa iniciativa, né, anteriormente por conta das suas possibilidades de neutralizar esses efeitos, né, privatizantes no âmbito da prestação de serviços no SUS e, particularmente, na saúde da família. Eu conheci a experiência da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, que é praticamente um retrato do que você mencionou aqui,
em termos do município de Teresina. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina, ela tem toda essa característica, ela é uma fundação, né, estatal de direito privado, né, com todas essas características que você mencionou, e todos os servidores são concursados, têm carreira, né, via CLT, né, e é muito estruturada, né, com programas, com ações, com proposta de educação permanente, enfim, é uma estrutura muito organizada, muito sólida de organização do serviço no município de Teresina, né? Você mencionou as universidades como uma similaridade, né? Nós temos, além das autarquias no Brasil, tem as universidades fundacionais, né? A Universidade Federal de Pelotas, ela é uma universidade fundacional, ela é uma fundação. Então, ela tem mais características similares ainda com o que você mencionou, né? E isso seria, né, uma estratégia que, eventualmente, poderia ter beneficiado o Sistema Único de Saúde nesse contexto, né, que vivemos, onde essa fragmentação dessas múltiplas estratégias aí de privatização pode, de fato, estar criando uma situação muito grave para todos nós, né? E trabalhar de modo isolado, né, como um único município, mesmo um único estado e tal, nesse contexto, pode ser bem difícil, por tudo que você colocou aí, né? Os custos da precarização, a baixa adesão, a inadimplência, a dificuldade, a escassez de médicos, né? Eu mencionei aí essa situação dessa transferência, né, do Mais Médicos por Médicos pelo Brasil, e isso está provocando uma escassez ainda maior do que aquela que já tínhamos com o torpedeamento aí do Mais Médicos no atual governo. Então, todo esse conjunto de problemas que estão colocados. Então, obrigado, desculpe a demora. Ana. Então, pessoal, acho que a gente podia retornar para José, e ele vai fazendo os comentários e os colegas vão se manifestando. A palavra é sua, José. Pronto, ótimo. Eu vou aqui na ordem, tá? Então, mesmo... Então, Ana Luísa, é o seguinte, estratégias para eventual mudança política. O que a gente pensa aqui na Fundação é que a principal defesa da gente é se a gente consegue prestar o máximo de serviço possível, né? Então, se a FES está em parceria com diversos municípios, está fazendo boa gestão de hospitais, por exemplo, a maternidade que a gente está agora, se entra um governo novo e o serviço está muito bem avaliado pela população, eles já tem mais dificuldade de, o modelo de fundação não serve, né? O que pode acontecer, aí, nesse caso, e aí é legítima da democracia, né? É o governo entrar, obviamente ele vai ocupar o espaço da fundação e vai dar seu matiz, sua lógica, sua política para esse instrumento. Leva as características republicanas. Então, nesse sentido, é o natural. Muda o governo, muda a lógica, mas ela permanece. Mas o nosso medo hoje é justamente ela não estar enraizada o suficiente para que uma mudança de governo, por ser um governo que tem uma lógica liberal, né, uma lógica privatizante, né, o que venha a disputar com a gente, não que o nosso não tenha a sua parcela de liberais, né? Tem mais assim, mais agressivo. Eu acho que a gente ainda está num estágio, por esses diversos giros que a gente deu de enfoque de projeto da Fundação, por não conseguir se estabelecer na atenção primária, naquele modelo com os diversos municípios, como era pensado inicialmente. Eu acho que a gente ainda está num risco de perder no governo do Estado a Fundação ser descontinuada. Tá? Mas as estratégias são essas, a gente conseguir deixar o máximo possível com a maior quantidade de serviços prestados, uma parceria com o maior número de municípios, para a gente conseguir sobreviver a eventual mudança. Agora, sim, eu particularmente estou muito otimista com o processo eleitoral aqui na Bahia. A gente que é daqui, que acompanha como ele se dá e se deu ao longo do tempo, enfim, não entrar nessa discussão de política, mas eu acho que a gente tem um candidato que é competitivo, eu acho que somos favoritos, trabalhar muito forte, mas
eleição nunca se sabe, né? Mas, enfim, tem que preparar para o pior cenário mesmo. No caso da gestão de pessoas em parceria com os contratantes, isso varia muito de acordo com a natureza do serviço. Então, assim, o nosso processo de gestão na atenção primária, quando a gente colocava as equipes FES na atenção primária, a gente desenvolvia uma tecnologia de gestão compartilhada principalmente a atenção básica, o gestor da atenção básica do município. A gente oferecia diversas tecnologias de gestão para eles. A gente também oferecia apoio institucional para a atenção básica, direto da FES com o município, um apoio institucional mais robusto do que é oferecido pela DAB. Tinha diversas tecnologias de cuidado, de cartografia, territorialização, que os nossos profissionais eles aprendiam na formação inicial, e falando no passado que a gente não... Tudo isso foi incorporado um pouco pela residência, mas a gente não trabalha mais com esse modelo com os municípios por conta da inadimplência, né? E aí, nesse caso, era uma gestão compartilhada mesmo do serviço. E o pessoal, a gestão é da FES, mas o município ele ajudava, ele fiscalizava o cumprimento da carga horária. Então, junto com a gente, o gestor municipal fiscalizava o cumprimento da carga horária. Hoje, como é que é? Hoje varia de acordo com cada serviço. Por exemplo, no Hospital Materno-Infantil, que é uma unidade que está sob gestão integral da Fundação, a gente faz a gestão do hospital é toda nossa. A CESAB cedeu o uso do hospital para a Fundação. Então, essa interação não existe muito do gestor estadual com o nosso trabalhador. Integral faz. Agora, da DAB, por exemplo, e do Telesaúde, que são trabalhadores da Fundação que estão lá na diretoria, né? É uma gestão que é feita muito mais, a gestão do cotidiano muito mais feita pelo diretor da atenção básica, CESAB, do que pela própria FES. A gente faz a gestão da carreira, a gente faz a gestão funcional, desenvolvimento funcional, as faltas e tal, folha, etc. Mas a gestão do processo de trabalho, no caso da DAB, por exemplo, Telesaúde e apoio institucional, é uma gestão muito mais CESAB do que FES. Então, o serviço de... Aí muda, o serviço de parto humanizado das enfermeiras obstetras é um pouco mais compartilhado. O gestor faz uma parte, mas a gente oferta estratégia de cuidado, monitora o processo de trabalho. Então, ele tem ele varia um pouco de acordo com a proposta do projeto. Tem projetos que têm um pouquinho mais de cara de terceirização, e a gente acaba tendo que pegar mesmo, mas tem projetos que têm mais cara do projeto FES. Então, por a gente ainda estar precisando de consolidar do ponto de vista financeiro, a gente ainda pega alguns projetos que a gestão de pessoa ainda está um pouco... Se você deixar muito solto, vira terceirização, entendeu? Então, é um cuidado particular que a gente tem aqui. Quais são os riscos, né? E aí, continuando com a posicional de haver mudança política e desmonte da estratégia. Eu acho que é grande porque, assim, para além do Estado, as gestões municipais estão ficando muito mais conservadoras, né? Você vai olhando o secretário de saúde no Estado, desde a época que se implantou a FES até hoje, ele é muito mais de direita, né? O espectro está muito mais à direita. Os partidos de esquerda vêm perdendo espaço nessas secretarias, os de direita vêm ganhando muito mais município. Por mais que sejam da base, né? Muitos do PSD, PP, PMDB, PP não é mais na base, mas muitos ficaram na base, PMDB não era base agora, mas independente disso, olhando o espectro ideológico, então são muito direita. Então, não valorizam tanto os secretários, nem os prefeitos, mas o gestor da atenção básica, ele sabe que o apoiador institucional é fundamental para ele fazer um bom trabalho. Então, vai ser na lógica da disputa de hegemonia mesmo, né? Então, se a gente tem a CESAB, o risco político é menor. Se a gente não tem a CESAB, aí eu acho que é quase certo que acabe, né? Porque também o apoiador institucional acaba fazendo muito o papel dessas diversas consultorias que tem aí pelo interior. Aqui na Bahia tem muito, né? Empresas que atuam prestando consultoria para os municípios, né? Então, num governo mais à direita, pode ser que não seja interessante ter uma equipe de apoio institucional forte do Estado. Enfim, aí são reflexões, coisas pensando aqui pela minha experiência e pensando um pouco com vocês, né? Não é um tema particularmente que eu tenha refletido tanto aqui, a gente tenha discutido tanto essa questão da finalização do apoio institucional. E o projeto IPES, em relação ao Ministério da Saúde, né? Ele é completamente integrado. O acesso pela IPES, ele é acesso GovBR. Então, ele já está... A linguagem dela é uma linguagem que está completamente integrada com a portaria de interoperabilidade, né?
a portaria de interoperabilidade do Ministério da Saúde define a linguagem que a gente tem que usar, e a gente usa. Hoje, ela é o OpenEHR, né? O OpenAir, enfim, já se fala um pouco, já se mudou a forma como se fala desde que a gente começou o projeto, mas ela também tem outras linguagens de interoperabilidade que conseguem interoperar com os prontuários eletrônicos proprietários, né, privados. Então, assim, em relação à articulação com o Ministério da Saúde, a gente acredita que, inclusive, na hora, se a gente ganha esse governo, né, eu acho que a IPES vai ser um projeto que o governo vai olhar assim, isso aqui eu posso retomar de onde eu estava, como se fosse uma estrutura que foi montada aqui, que eu posso pegar e posso levar para os outros estados, ou posso fazer, do ponto de vista nacional, uma coisa integrada. Mas, assim, o que a gente vem desenvolvendo com a IPES, a gente identificou que é muito mais estratégico se o Ministério da Saúde consegue fomentar esses projetos regionalmente, que eles conseguem se conectar, porque aí os gestores eles conseguem adaptar a plataforma às suas necessidades regionais, eles têm mais governabilidade sobre o que é que vai ser desenvolvido. É um pouco diferente com o que a gente tem com o DataSUS hoje, que pensa as coisas lá, coloca de cima para baixo, não consegue nem voltar a informação para os gestores conseguirem, as informações que se produzem no território não voltam para os gestores, ou voltam com atraso gigantesco. Então, eu acho que essa experiência regional, a IPES, vai mostrar que é mais interessante para o Ministério fomentar regionalmente do que ele centralizar, né? Enfim, dos seus pontos, acho que é isso. O professor Fachin falou da questão da estratégia do proposta pelo Banco Mundial e dessa privatização de diversas frentes, minando a PS. Eu acho que isso está colocado e está posto, né? E, assim, eu acho que o que dificulta mais a Fundação, a enfrentar esse tipo de coisa é que o próprio Estado ele não consegue fazer frente. A bandeira da desprecarização do trabalho ela foi completamente abandonada pelo Estado. Foi abandonada pelo governo federal e, pelo contrário, até flexibilização total. E, pelo menos aqui na Bahia, sei que no Maranhão tem um viés diferente, mas aqui na Bahia a discussão de precarização do trabalho e valorização do trabalhador, ela ficou muito em segundo plano, né? Então, isso enfraquece a estratégia de uma fundação, pelo menos esse braço que busca desenvolver o trabalhador, né? Porque, assim, só para vocês terem ideia, a gente tem a mesa de negociação permanente, a gente via todo ano, a gente sentava com os sindicatos e minimamente a gente conseguia dar o reajuste pela inflação. Era CLT, tem que reajustar pelo menos a inflação. O governo do estado aqui passou de 2015, o último reajuste que tinha dado aqui foi em 2015, aí agora esse ano deu um. E aí a fundação ia reajustando. A gente só conseguia reajustando até 2018. Chegou 2018, o governo, não vou mais incorporar os reajustes da fundação dos contratos. E a gente está desde 2018 sem conseguir reajustar o trabalhador. Então, assim, a estratégia da fundação, desse ponto de vista do desenvolvimento do trabalhador, ela só consegue avançar se tiver um clima para isso no poder público. Se o clima é de terra arrasada, a fundação não consegue ser solução, né? Se a estratégia é criar uma DAPS, a fundação ela vai ser sufocada. A gente passou isso aqui enquanto fundação na época do Provável Mais Médicos. Na hora que veio o Provável Mais Médicos, para a gente foi um baque, porque assim, o Ministério vai colocar os médicos. Então, a fundação não tem mais essa função de colocar o médico. O que a gente sofre muito hoje enquanto fundação é que o Estado pense o lugar político da fundação estatal. Né? Qual é o lugar da fundação estatal na estratégia montada pelo Estado para prover serviços públicos? É fazer gestão de unidade hospitalar, é pensar carreira na atenção básica, é fazer gestão integral de atenção básica, é pensar projetos inovadores para o SUS, colocar e partir para outro projeto. Se o governo não consegue pensar o papel estratégico da fundação, a gente fica pensando que a estratégia aqui cavando, né? Isso tudo foi a gente que cavou, a IPES e tal. A gente vai pensando, vai dialogando, tem as brechas, vai disputando, mas isso é muito mais potente quando o governo pensa o lugar da fundação. E esse lugar da fundação hoje ele não está colocado. Não está colocado no âmbito nacional, não está colocado em alguns âmbitos estaduais. Vocês estão acompanhando o processo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o governo determinou que até 2025, se não me engano, todos os contratos de OS têm que passar para a fundação estatal. Bom, isso, o governo lá pensou um lugar para a fundação estatal. Então, o lugar
a Fundação Estatal a fazer a gestão de todos os hospitais da rede, né, do Estado. Então, aqui na Bahia, a gente ainda não tem essa discussão. A gente tenta construir, mas a gente ainda não tem essa discussão. E no nível nacional também não. Eu acho que essa conversa aqui é importante, inclusive, para isso, né? Essa discussão, do papel da fundação, ela não nasce necessariamente na burocracia estatal, né? Ela pode nascer em outros lugares e ser levada para a burocracia. Então, acho que esse é um pouco da questão da... A gente só não vai... A APS, voltando, né? A gente só vai conseguir deter esse processo de privatização da APS se a gente conseguir pensar uma estratégia que seja melhor. E o problema grande é que essa estratégia da ADAPS, ela pega alguns elementos que são fundantes da proposta de fundação. Então, ela pensa em valorizar o profissional, não sei se vai acontecer, mas ela parte com salário atrativo de saída, ela pensa isso no âmbito nacional, ela dialoga com essa questão que principalmente os médicos, mas as outras categorias de saúde também pensam que a carreira em âmbito nacional, né? Então ela fala, não, vou fazer nacional aqui, você vai se relacionar com a instituição centralizada, né? Você não vai mais ficar refém dos mandos, desmandos da política local. Então, ela traz alguns elementos que a gente precisa conseguir combater colocando uma política que seja mais efetiva, mais atrativa para o trabalhador. O problema é que a gente não está com essa perspectiva, está longe dela, né? Eu acho que a gente precisa colocar isso na pauta e para os governos que a gente venha ganhar. E é isso, a estratégia de fundação, eu acho que ela pode sim ajudar os municípios a trabalhar de forma integrada, né? Eu acho que sempre esse foi o apelo, mas a gente precisa conseguir construir condição para que os municípios consigam ter a fundação no seu território. Se a gente não tem uma política de cofinanciamento do governo do Estado, do governo federal, para o modelo, o município ele já está estrangulado, né? O SUS está estrangulado. Então, a gente esbarra no financiamento, não tem muito jeito. Nós tínhamos 2 colegas que tinham levantado a mão e depois abaixado. Um é Geraldo e a outra é Elaine Tomás. E aí eu pergunto a Geraldo, que estava na fila... Não, o que eu queria perguntar, ele foi respondendo ao longo da apresentação, né? Tá bom. Então, assim, por isso que eu abaixei, tá? Tá, Elaine Tomasi. Ok, eu levantei a mão no momento que ele estava falando de uma coisa e eu fixei assim porque eu queria falar desse assunto. Eu queria também, né, José, agradecer, né, e a sua apresentação foi muito esclarecedora sobre a fundação e todos, né, e essa que foi levantada pelos colegas é muito importante. A minha dúvida é bem pontual em relação à plataforma, né? A plataforma IPES, tá? Que eu não sei, você falou, quando você terminou lá na apresentação, eu fiquei em dúvida de quem seriam os usuários dessa plataforma, se seriam, por exemplo, gestores municipais, se poderiam ser, se teria, por exemplo, se além do município, se para o interior das equipes, por exemplo, se haveria algum grau de acesso à informação mais desagregada por equipe, por unidade básica, porque esse é um grande nó, né? Um grande gargalo aí de toda a questão das informações de saúde, né? Eu não estou dizendo que ela é fundamental para a gestão, né? Mas ela seria muito importante para as equipes, né, para poderem, né, poder fazer, porque cada equipe, cada unidade tem a sua especificidade e às vezes isso no conjunto, né, a gente vê agora a dificuldade dos municípios, por exemplo, em conseguir atender aos indicadores do Previne Brasil, né, então a gente acompanha aí a dificuldade das equipes em abastecer os sistemas, né, e aí eu fiquei curiosa, eu digo assim, quem seria os usuários dessa plataforma, se vocês estão pensando em, né, porque além, lógico, do Estado, né, por exemplo, eu vi que você falou que estão fazendo parcerias aí com os estados, né, com alguns estados do consórcio Nordeste, mas eu gostaria né, de saber se ela está pensada também para níveis mais desagregados de utilização. Tá? Era isso. Vou passar para você, José. Aí, à medida que os colegas vão pensando em outras questões. Ótimo. Aí, sim, eu acabei
eu acabei não falando, mas o objetivo da IPES é, sim, promover gestão do cuidado. A gente contratualiza também com municípios. Como é que ela funciona? No momento em que determinado sistema, prontuário, ele está conectado à IPES, a plataforma, ela puxa as informações daquele prontuário, mas ela não puxa todas as informações do prontuário. Ela puxa as informações de acordo com formulários específicos, né? Então, a gente tem um formulário que puxa as informações de atendimento, de alta, de exames. Então, aí como é que ela faz? Ela vai em cada tipo de sistema de prontuário ou de sistema de informação, nos campos específicos lá, e ela puxa aquelas informações e aquilo fica na plataforma. E aí, os outros sistemas de informação, se integrarem com a plataforma, eles podem tanto puxar aquela informação e já aquelas informações passarem a entrar no sistema de prontuário eletrônico, como o trabalhador ele pode também acessar a plataforma para ter acesso às informações dos outros níveis de atenção. Isso aí varia de acordo com o plano do gestor lá, ou municipal, estadual, em que nível de integração que ele quer fazer. É claro que se a gente desenvolve uma determinada solução de prontuário, para a própria solução puxar as informações da IPES para dentro dele, é mais cômodo para o profissional. Mas a gente pode também ter um meio termo do profissional poder acessar a IPES por dentro, sem nem ter a sensação de que ele está saindo do sistema de prontuário eletrônico delas. Como se fosse um link, ele clica lá e ele vê todo o percurso, o caminho daquele usuário pelo sistema de saúde. Então, se aquele usuário foi atendido na UPA, se ele teve um atendimento hospitalar, se ele foi atendido na policlínica, aquele profissional de atenção básica vai conseguir ver o que é que foi feito ali com aquele profissional. Mas isso aí no âmbito do registro eletrônico de saúde individual. Mas a plataforma também consegue fazer agregados de meio termo aqui. A gente consegue fazer, por unidade de saúde, a gestão da clínica daqueles pacientes. Então, a gente tem BI e o profissional ele consegue agregar. Eu quero ver todos os diabéticos aqui da minha unidade. Ela acessa por nome. Agora, eu quero que você liste só os que estão com a glicemia de tal a tal valor. Ela lista lá. Agora, eu quero que você liste os que tiveram a medida de glicemia há mais de 3 meses. Ela lista. Quero que você... Então, você pode ir... É uma ferramenta que te possibilita fazer a gestão do cuidado em lista, seja ali naquela unidade, mas o gestor da atenção básica também pode ver. Ele não vai ver por nome de usuário agora, mas ele vai ver, eu quero ver das minhas unidades de saúde da família, quais são as que estão com o melhor controle glicêmico. Então, ele vai lá, vai ver, essa aqui está com X% dos pacientes está com controlado, essa aqui menos. Ele só não acessa nome por conta aí de questões da LGPD, né? Quem pode acessar o nome do usuário é o profissional de saúde. O gestor ele tem uma visão mais geral, mas ele pode ter essa visão do indivíduo sem saber que o indivíduo é aquele indivíduo. Então, é uma ferramenta, sim, de gestão da clínica também. E tem também relatórios específicos para o Previne Brasil, para ajudar os profissionais de saúde e os gestores a conseguirem atingir as metas. Mas a gente fez o processo de implantação piloto, testou, tinha um módulo também que foi desenvolvido junto com o consórcio, mas acabou... o tempo político não foi suficiente, está pronto, que é o módulo para a gestão da vacinação, né? Ou seja, para a gente poder fazer agendamento de vacinação, que na época que a Covid estava muito em alta, né? Estava muito necessário, mas ainda é útil, né? A gente precisa... Tem as outras vacinas do calendário, tem a vacina da Covid, que eu acho que a gente vai continuar com ela aí por muito tempo, mas então são ferramentas que a gente vai pensando para facilitar o cuidado, facilitar a gestão da clínica e a gestão também da atenção básica como um todo. E aí o processo de implantação dela, ela pode ser tanto numa lógica de contratualização estadual, tá? O Estado contrata a IPES, disponibiliza as ferramentas de um modo geral dela para todos os seus municípios, tá? Mas também uma lógica complementar municipal, porque na hora que o Estado contrata a IPES e disponibiliza para o município, ele disponibiliza de uma forma geral para o município ter acesso à informação daquele cidadão, do seu cidadão que foi atendido em serviços estaduais. Então, se o cidadão foi atendido em um hospital estadual que está integrado na IPES, aquele município ele vai ver. Mas, se o município não está contratualizado, as suas informações dos seus serviços de saúde não vão estar integrados na IPES. Então, ele continua sem ter a visão mais integral do atendimento à saúde do seu cidadão. Ele consegue ver
os pontos externos, quando o cidadão sai, mas é interessante que ele integre, né, e que ele possibilite, ele enxergue esse cidadão. E tem um outro recurso que é interessante na IPES, eu não sei se tem alguém inscrito, Dana, se tiver, você me interrompe, tem outro recurso que é interessante na IPES, é que o cidadão, eu falei, né, ele tem um aplicativo, ele pode acessar, seja pelo aplicativo, seja pelo portal da IPES, né, pelo portal clínico, as suas informações de saúde, e ele pode dar acesso às suas informações a um médico ou a um familiar. Ele tem um sistema que o médico ou familiar se cadastra na IPES, aí o cidadão pega, cadastra pelo CPF, ele fala, eu quero que esse CPF aqui tenha acesso às minhas informações clínicas, e fala pelo tempo que quer, por 8 horas, por um dia. Então, quer dizer que um cidadão, se ele está em viagem e ele precisa ser atendido em um determinado serviço de urgência e emergência, e o município dele tem a IPES, ele vai lá no serviço e fala, doutor, você pode acessar meu histórico aqui, meus exames, baixa esse aplicativo no seu celular ou entra aí pelo seu computador no portal clínico da IPES e aí você vai poder ver meu histórico de saúde total e aí pelo tempo que o usuário permitir o acesso daquele profissional àquelas informações. Né? E assim, além disso, ele tem uma possibilidade também de, no serviço de urgência, inclusive, do profissional acessar mesmo sem autorização do paciente, que chama break the glass, né? que é o paciente está inconsciente, né? E ele, nesse caso, o profissional pode acessar. E a gente tem, o cidadão sabe a qualquer momento quem acessou o prontuário dele. Se um profissional acessa as suas informações de IPES, fica lá registrado o nome dele e que horário que aquela informação foi acessada. Então, ela é toda já conformada para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e para promover a autonomia do cidadão com o seu cuidado de saúde, suas informações de saúde e, por consequência, com o seu cuidado de saúde. Né? Muito obrigada, José. Não, eu tô entendendo que essa ferramenta, né, essa plataforma, ela é bem abrangente e essa funcionalidade aí do acesso dos usuários, ela é fundamental, né? Mas eu vejo, assim, a principal, do ponto de vista de quem estuda a qualidade, né, da atenção à saúde e tal, e é isso que eu estava te falando antes, né? Uma das grandes dificuldades é a gente avaliar os processos, né, ao interior das equipes, né? A gente tinha o PEMAC, por exemplo, né? A nossa avaliação externa do PEMAC coletou uma série de informações, mas fomos lá, fizemos um estudo, né? Então, isso teve um certo propósito, mas esse propósito, assim, de haver um permanente monitoramento, possibilitar, pelo menos, né, um permanente monitoramento e conduta, né, das condutas clínicas, né, e, por exemplo, obter relatórios, por exemplo, de busca ativa, quem é que está com consulta atrasada, quem é que está com os exames, né, com pior, né, resultado e tal. Isso, sem dúvida, possibilita tanto para a equipe fazer correção das suas práticas, quanto para a gestão municipal, né, de valorizar, né, as melhores equipes e corrigir, né, e tentar melhorar as equipes que não estão, né, com seus indicadores tão bons, né. Então, eu vejo com bastante otimismo, né, e esperança a utilização dessa plataforma. Muito obrigada, José. Muito obrigada. Temos algumas perguntas e comentários, eu vou ler aqui, tá? Então, a gente tem uma pergunta de Faquini, se a Fundação está atuando na regulação da demanda dos municípios para atenção na rede de saúde, como ocorre esse processo, se há pactuação regional. Me lembro, só para complementar o que você falou, que vocês têm, não é? Um serviço de regulação macro-regional dos leitos, e falou agora das imensas possibilidades que o IPES tem em relação a essa regulação, né? Mas a gente, Faquini, pede que você comente. Tem um comentário de Maria Helena que fala sobre a discussão da alternativa de gestão deve ser pautada para organizar as experiências já efetuadas em alguns estados e municípios e enfrentar os desafios que permanecem como sustentabilidade do modelo, melhorar a adesão, tratar da questão médica e limites postos pelos órgãos de controle. Bruna pergunta se as ferramentas, né, se o IPES poderia ser utilizado para os planos de saúde
ressarcirem o SUS. Aí ela comenta, não sei se seria possível por causa da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E aí Geraldo Cury elogia a sua apresentação, mas diz que ainda estava com frio na barriga. E se despediu porque ele precisava sair. É isso. Então a palavra retorna para você, José. Certo, ótimo. Então, aqui sobre a regulação, primeiro, o serviço que a gente tem aqui é um serviço de regulação macro-regional de leitos do Estado. Então, assim, são regulações eletivas, não são as regulações de urgência. Então, assim, não são as regulações do SAMU, por exemplo, né? Tem até regulação de urgência, mas é o trâmite dos pacientes entre os hospitais. Tá? Então, o Estado faz isso em âmbito estadual, né? Claro. Ele montou três centrais macro-regionais aqui na Bahia. O objetivo era expandir para as 9 macro-regiões, para a gente ter uma regulação que fosse mais próxima, e que se conseguisse fazer uma pactuação regional melhor, né? Mas acabou mudanças, enfim, de entendimento, de Secretaria de Saúde e tal, internas, aí voltou para a Central Única Estadual, né? Centralizada. Hoje a Fundação, ela também continua na parceria com o Estado, na Central Única, né? Central de Comando e Controle, que chama agora. Tem ainda essas estruturas regionais, mas só com estrutura de supervisão, com enfermeiras supervisoras que vão nos leitos para poder dar uma desafogada, né? Ver se aqueles leitos não estão disponíveis mesmo e tal, e ajustar. Mas os médicos reguladores estão todos centralizados agora no Estado. E a gente, enquanto fundação, não participa de pactuação, né? Essas definições são mesmo no âmbito estadual, no âmbito da CESAB. Em relação a IPs poder ser usada para ressarcimento do SUS, a questão em relação a isso, assim, a gente precisaria, nesse caso, ter muito mais um procedimento de informação desse usuário, de rotina, daqueles profissionais que estão lá na ponta, pegarem a informação de se esse usuário tem plano de saúde ou não, do que da IPs propriamente. Porque eu lembro o seguinte, a IPs ela é uma plataforma, não tem entrada de dado direto nela. A entrada de dados para IPs é pelos sistemas de prontuário eletrônico e pelo sistema de informação. Então, assim, ela pode ser uma fonte. Se cada município, se cada serviço, ele começa a pegar essa informação de se tem plano de saúde ou não e colocar, ela pode ser um lugar que centraliza isso, né? Mas isso depende da estratégia que vai ser colocada lá pelo gestor municipal ou estadual de coletar essa informação. Mas se essa informação é coletada, se está lá, ela pode vir para a IPI sem problema. Não tem maiores barreiras, não. Acho que é isso mais ou menos. Bruna. A Bruna deu um positivo. Eu pensei que ela queria fazer o comentário. Eu pergunto aos colegas se há mais algum comentário a ser feito, alguma questão, para a gente ir, né, já passando para o encerramento dessa parte da nossa reunião. Então, como ninguém se manifesta, José, vou chamar de Zé, viu? Me permitam aqui a informalidade. A gente agradece bastante a sua apresentação, pela clareza e pela coragem, né, de colocar as questões, que muitas vezes o gestor, quando é convidado para um debate dessa natureza, tende, né, a ressaltar muito mais o que considera positivo do que considera crítico, né? Então, acho que a gente agradece. Não sei se vocês estavam no início, mas José está fazendo doutorado, vai estudar IPs, né, com análise de implantação, não é isso? Isso. José. Eu espero que, assim, eu estou vendo que vocês estão em vários caminhos para tornar a fundação viável. Eu imagino que essa é uma ação possível, né? Porque ou seja, existem vários cenários, existem várias possibilidades, e acho que realmente essa é uma opinião minha. Eu acho que a IPs traz muitas possibilidades de sobrevivência à fundação e reforço, né? O que eu temo muito, aí eu estou falando com baiana, é uma possível desconstrução do trabalho da diretoria de atenção básica, que é óbvio, não é um problema da fundação, mas é um problema da gente que acompanha, que estuda e sabe o quanto é potente o trabalho dos apoiadores que fazem parte da fundação, o quanto eles têm senso crítico, o quanto eles são bem formados, muito estimulados a fazerem mestrado profissional
E essa é uma preocupação que a gente tem de fato, né? Eu espero que a gente não sofra uma solução de continuidade, mas se sofrer, que as pessoas que assumam sejam inteligentes, né? Porque, desculpem aqui a minha expressão, é completa falta de inteligência de desconstruir esse tipo de trabalho, mas a gente nunca sabe, né? Então é isso, muito Falta de obrigada inteligência mesmo. não é coisa rara aqui no país, né? Exatamente, Tá em faltar alta. inteligência. Eu tô sendo assim elegante, para não dizer outra coisa. Então, é isso. Faquini, você quer concluir trazendo esses posicionamentos, e depois eu acredito que depois da saída de José tem a pauta, né, do Comitê Gestor hoje. Não sei se vocês vão conduzir dessa forma, mas então é isso, Zé. Obrigadíssima. Ah, sim, outra coisa, eu vou lhe procurar porque eu estou com uma aluna estudando telesaúde, então eu já estou aqui já pedindo apoio. Tá. Muito Obrigado. obrigado, Ana. Telesaúde, está estudando telesaúde e Covid, eu te falo. Ah, sim, claro, claro. Muito obrigada pelo apoio. Quero dizer também que o telesaúde é extremamente muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês conversando. Se quiserem depois... Diga, Zé. Se quiserem conhecer a IPES com mais detalhe depois, estou à disposição, tá? Posso mostrar para vocês, acessar a IPES, mostrar como é que funciona. Excelente. Tranquilo. Ótimo. Ótimo. Excelente, Ana. Muito obrigado, hein, Zé? Maravilha. Que satisfação, satisfação. Muito bom te ver. E foi um privilégio para a gente contar com a sua presença aqui. Venha sempre. Você participando aqui enriquece esse grupo e esse debate que está colocado. E você vê que quando se abre a discussão, né, nesse caso tinha o foco na Fundação Estatal de Saúde, pelo perfil que a Fundação assumiu ao longo do tempo, você abre aí um conjunto de ações muito relevantes para fortalecimento do SUS e para fortalecimento das iniciativas públicas, né? Então, acho muito importante. E essa questão de peso, eu acho que nós deveríamos tratar numa próxima, num outro encontro nosso aqui. Vamos combinar com a Ana, com os colegas aqui do comitê, para que a gente possa agendar com você novamente e você possa fazer uma apresentação em detalhe dessas características, porque também esse é outro âmbito em que há uma fragmentação impressionante dos sistemas e das plataformas e dos recursos, né, dos softwares utilizados pelos municípios para a finalidade de entrada da informação, né, de registro eletrônico de informação. E também um depoimento que a gente tem escutado muito dos municípios é essa impossibilidade dessa interoperabilidade, dessa intercomunicação desses recursos com aquilo que são as fontes oficiais, né, de informação e, portanto, né, de todos os limites que isso tem. Além desses que você falou, que Elaine Tomasi destacou, que é justamente você ter sistemas que recebem informação e que não lhe devolvem nada. Bom, isso é uma conversa velha, né? Isso desde, né, no início dos anos 2000, né, quando o Lula assumiu a presidência no país pela primeira vez, existe essa conversa de que você só tem sistemas que são cada vez mais numerosos e que são cada vez mais demandantes de trabalho por parte dos profissionais de saúde que não devolvem nenhuma informação útil para a ação profissional, para a prática profissional e para a própria gestão. Então, é um absurdo, né, que isso ainda ocorra. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito importante para a gente estar discutindo isso. Assim que, muito obrigado, né, realmente um privilégio, um prazer, boa sorte para você, boa sorte aí na disputa, né, da eleição no governo da Bahia, que a gente possa ter continuidade dessas políticas que já temos aí há vários anos, apesar de todos os desafios e as dificuldades. Obrigado por tudo. Abração. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau. Tchau.